Bom dia a todos. Gente do céu, eu tô penando aqui. Pronto, voltei. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Eu estava aqui sofrendo um pouquinho com as tecnologias. Bom dia, Dani. Sejam todos bem-vindos. Tassiana Pinheiro, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão aqui, nos incentivando a continuar esse trabalho. Hoje nós teremos o Evangelho, na verdade, a continuação do Evangelho do capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Mas especificamente no item, muito se pedirá. Esse quem disse ontem, quem explicou ontem foi o Marco Galeno, aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino de Deus. E hoje, dando continuidade, eu fiquei responsável por esse diálogo, né? Na verdade, essa reflexão junto com vocês. Vocês podem, inclusive, ir comentando, acrescentando. Bom dia, Laninha, seja muito bem-vinda à nossa casa. E nós continuaremos hoje com muito se pedirá, aquele que muito recebeu. Então, para que nós possamos entrar nessa sintonia, nesta harmonia, com os trabalhos da casa, com a espiritualidade, neste momento em que nós ainda vivemos a quaresma, que é muito importante para que todos nós realmente reflitamos sobre aquilo que precisa morrer em nós e renascer em nós. Ou, como disse o próprio Cristo, deixai brilhar a vossa luz. Então, que nós utilizemos bem esse período de quaresma como um período de grande reflexão íntima, de mergulho dentro da nossa intimidade, para que nós possamos despertar em nós as nossas maiores potências. Então, meus queridos, eu peço que não de forma ritualística, mas como modo de nos conectarmos à espiritualidade superior, porque nós sabemos que o pensamento é uma energia poderosíssima e, movido pelo sentimento e pela vontade, que nós possamos unir essas forças que nós possuímos, unindo as forças do universo, desse Cristo que habita em nós, a esse Deus que nos conduz e nos orienta, que é o todo universal, que nós possamos, neste momento, alinhar as nossas colunas, a nossa coluna, respirando com profundidade, soltando o ar, inspirando, harmonizando nossas células, dando esse combustível consciente ao nosso corpo, fazendo todas as trocas energéticas com o meio, expulsando dos nossos corações os nossos pensamentos, expulsando do nosso corpo físico aquilo que não mais nos serve e pedindo que essa energia luminosa que nos envolve, que possa fazer essas curas interiores, inclusive através do Evangelho de Jesus, que vem com as palavras que ampliem a nossa compreensão, que desperte o nosso discernimento, de modo a nós enxergarmos aquilo que precisamos enxergar, para que nós possamos curar aquilo que está adoecido ainda em nós.
em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dos espíritos superiores do amor, da paz e da bondade, em nome dos nossos mentores particulares, que nos conduzem e trazem a essência do amor e que continuamente nos envolve nesta energia poderosa, nos incentivando e nos motivando a percorrer o caminho do bem e do amor, que nós peçamos às esferas da luz que nos envolvam todos nós nas energias salutares, de modo a que nós possamos compreender tudo aquilo que nos é permitido no aqui e agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que eu sirva de instrumento de amor e de paz para alcançar todos os corações que estão aqui neste momento e aqueles que nós não conseguimos ver, mas que conseguem nos escutar, porque muitas vezes estão conectados às nossas emoções e aos nossos pensamentos, como o próprio Evangelho nos diz, que entre nós existem muitos. Então, comecemos a nossa reflexão. Muito bom dia, Adri! Seja bem-vinda, minha querida, que saudade! Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Se nós analisarmos de forma isolada como todo o Evangelho, muitas vezes nós não conseguimos compreender a grandeza da mensagem que nos é enviada como o consolo que Jesus nos prometeu. Como ele disse, eu retornarei ao Pai, mas eu pedirei que ele envie um outro Consolador. E este consolo veio através das 1000 vozes dos Espíritos superiores, que vêm para nos esclarecer diante das nossas necessidades, para o despertar das nossas consciências, de modo que nós consigamos andar de forma mais acertada, não vacilante, confiando em toda essa lei divina que nos conduz e nesse Deus que é a causa primeira de todas as coisas. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que houver sabido a vontade do meu Senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que ele esperava dele, será batido rudemente. Acho que é banido rudemente. Mas aquele que não houver sabido sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Daí, meus queridos, se nós olharmos de forma isolada, parece muito contraditório, porque tudo aquilo que Jesus nos falava, ele falava através das parábolas, porque ele mesmo disse: ouçam os que têm ouvidos para ouvir, porque muitos escutarão, mas poucos entenderão as minhas palavras. A partir do momento que Jesus traz essa colocação, que poucos entenderão a minha palavra, ele nos faz entender hoje, porque nós temos já essa condição de compreender, que cada um de nós está no estágio evolutivo, que cada um de nós compreenderá, ou seja, uma lição a partir do nível cognitivo, do nível moral que já conseguiu adquirir. Então, quando ele traz aqui que muito se pedirá àquele que muito recebeu,
mas que se pedirá menos àquele que pouco sabe, mesmo que ele tenha cometido crimes, mesmo que ele tenha cometido coisas dignas de castigo, será menos punido. Se nós, por exemplo, na lei humana, se uma pessoa ignorante, direi assim, um analfabeto, cometeu um homicídio, mas que um homem que tem uma rica, uma soma bem grande na sua conta bancária. Bom dia, Marcelo. Se ele também cometer um homicídio, segundo a lei humana, homicídio é homicídio. Os dois, por favor, não coloquemos aqui as interferências no sentido de ele tem dinheiro, terá um advogado melhor e por isso poderá se eximir da responsabilidade do crime em particular. Mas dentro da lei humana, segundo o Código Penal, todo aquele que comete um crime, ele passará pelos mesmos critérios de julgamento. Então, de acordo com a lei humana, crime é crime. Ou seja, todos nós somos iguais perante a justiça. Pelo menos é assim que deve ser. Mas segundo a lei espiritual, ela nos traz uma proposta, uma compreensão de que a cada um com sua medida, no sentido que se eu lanço ao mar um balde, virá um balde de água do mar. Mas se eu lanço um dedal ao mar, virá uma quantidade mínima, correspondente ao recipiente. O que Jesus aqui nos coloca, que pouco se pedirá àquele que pouco sabe, e muito se pedirá àquele que muito já compreende. Então, é justo, porque um ignorante é aquele que não tem condições de saber das leis espirituais, aquele que ainda não tem capacidade cognitiva, não tem condições morais de compreender, ele não pode ser cobrado como, por exemplo, nós que somos espíritas, diante da quantidade, da qualidade dos ensinamentos que nos são oferecidos. Dentro dessa perspectiva, se nós recordarmos o Livro dos Espíritos, ele também coloca essa justificativa, essa explicação. Que para um selvagem, por exemplo, que anteriormente, diante de um combate entre tribos rivais, quando se abatia o inimigo, esse inimigo era, vou colocar aqui, era assado, era feito um churrasquinho. E ele era saboreado como símbolo de superioridade e de vitória. Então, será que aquele selvagem, aquele ignorante diante das leis espirituais, porém ele era obediente à lei que ali o regia, ele pode ser responsabilizado por aquilo que ele não sabia? Não. É isso que o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 47 a 48, nos faz compreender que pouco se pedirá àquele que pouco sabe, e que muito se pedirá àquele que muito já compreende. E isso nos traz uma grande responsabilidade, porque nós não estamos cegos. Eu me recordo de uma das passagens de Jesus
em que eu muito me afinizo pela entrega e pela sinceridade e pela fé naquele movimento de abandono de uma cegueira. Quando Jesus passava de Jerusalém a Jericó, uma grande multidão sempre o acompanhava, mas Bartimeu, um cego, estava entre aquela multidão, mas ele pouco conseguia se movimentar, porque ele não tinha condições de suportar o movimento daquela multidão, porque logo ele tombaria. Então ele utilizou o recurso que ele tinha. Ele começou a chamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Bartimeu gritava, tentando se sobrepor àquela multidão que seguia Jesus. E Jesus, com a sua extrema sensibilidade, sempre foi atraído pelo magnetismo das pessoas que o seguiam. Mas o magnetismo aqui que a gente fala e o que a doutrina também nos lembra, e que Jesus já falava, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportará. A fé é uma grande energia magnética que irradia em torno de nós. E essa fé, ela chegou até Jesus. O magnetismo daquele homem que estava cego, que nasceu cego, para falar a verdade, irradiava até Jesus. E Jesus, sentindo a verdade e o magnetismo daquele homem, logo parou e disse: alguém me chama. Então, os seus seguidores diziam: mas mestre, muitos te chamam. Ele disse: não. Alguém me chamou. E aí perceberam que era o cego Bartimeu. Então ele disse: traga-o até mim. Então Bartimeu, ele foi carregado, pelos braços, já que ele não conseguia ter a segurança do caminhar diante daquela multidão. E diante de Jesus, com muita profundidade e segurança na sua fala, porque Jesus, sendo um espírito perfeito, ele liberta, ele não poderia nunca contrariar a lei que ele também segue, e que ele era sinônimo dessa lei de amor, a liberdade. Então, Jesus, naquele momento, diante de Bartimeu, ele questiona: o que queres que eu faça? Dando àquele homem a possibilidade de escolha. Ele poderia, naquele momento, dizer qualquer coisa. Eu quero ser rico, já que Bartimeu, diante da configuração social como cego, ele já tinha alcançado um benefício social. O benefício de receber uma túnica que carregava um emblema que ali legalizava a posição que ele ocupava de mendicância. Então, no momento que Jesus questiona: o que queres que eu faça? Ou seja, ele reconhece o poder que ele tem, o poder do magnetismo, mas ao mesmo tempo ele lembra ao outro a liberdade que o outro tem
de decidir por si. Porque é através do livre-arbítrio que o homem, ou seja, que o espírito, ele ascende. Porque ele precisa construir em si o significado de toda a lei. Ele precisa construir em si e essa sintonia com as leis espirituais. Ele precisa ter convicção do que precisa viver. Então, Bartimeu, diante daquela situação cômoda que ele vivia, podemos fazer assim uma analogia, cômoda com a ignorância. Uma posição cômoda porque ele tinha a túnica. Ele poderia continuar naquele lugar de mendicância, já que ele possuía a túnica que garantia esse lugar. Então, ele era privilegiado diante de muitos. Nós podemos dizer que muitos têm a oportunidade também de permanecer na ignorância. Mas mesmo assim, Bartimeu disse: eu quero enxergar, eu quero ver. E naquele momento em que Bartimeu diz: eu quero enxergar, todas as passagens que Jesus nos traz, elas têm múltiplas compreensões e observações. Se nós olharmos somente pelo aspecto biológico, físico, era muito agradável enxergar o mundo, enxergar as pessoas, enxergar a cor daquilo que nos rodeia, mas voltar a enxergar ou enxergar o quê? Em essência, em moralidade, enxergar o quê? Bartimeu, ele não pensou duas vezes em abandonar a túnica, a posição cômoda, e que o mantinha naquele lugar, na ignorância. Porque a partir do momento em que eu enxergo, eu assumo a responsabilidade do porvir. No momento em que eu decido por um caminho, eu me responsabilizo diante das minhas construções de forma consciente. No aspecto moral, o enxergar, inclusive, é discernir os caminhos que se apresentam à minha frente. Porque se eu enxergo, ou se eu vejo, mais facilmente eu sou seduzido pelas belezas, ou seja, pelas facilidades. Se eu olhar pelo aspecto físico, eu facilmente sou levado por percepções egóicas, pelo rei, pelo Deus Mamon. Porque o mundo nos aplaude. Mas, como disse o Cristo, não se pode seguir a dois senhores. O mundo nos aplaude e ver é se deixar seduzir pelas facilidades do mundo, pelas seduções, como o próprio capítulo coloca aqui, se nós observarmos, porque, como foi dito, nós não podemos ver nada isolado. No capítulo também, nesse mesmo capítulo 18, no item 3, fala da porta estreita, o que implica em tomada de decisão. Se existe a porta estreita, existe a porta larga.
E enxergar é discernir essas duas portas. É assumir a responsabilidade diante do passo que nós damos em relação ao progresso. Hernance Dufour, eu gosto muito desse livro. E muitas vezes eu repito e repito, porque é de uma precisão e é, na verdade, dirigida a nós espíritas. O livro, Escutando os Sentimentos, de Hernance Dufour, ainda na sua introdução, ela coloca que este livro foi escrito para nós, espíritas. Olha que bacana, olha que recadinho lindo para nós espíritas. Por quê? Porque nós temos muito conhecimento à nossa disposição, mas pouco utilizamos para nós. Ficamos no campo do discurso e que chegamos no mundo espiritual muitas vezes muito mais comprometido. Pelo quê? Pela culpa. Porque um aborígene, vamos dizer assim, que sacrifica o seu inimigo, ele não se sente culpado. Porque, como diz o Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei? Hernance Dufour, Escutando os Sentimentos, Marco. Onde está escrita a lei? E os espíritos superiores dizem, na vossa consciência. Ou seja, aquilo que não está consciente, porque nós somos criados à semelhança de Deus Pai. Nós somos deuses, como disse Jesus. Mas se essa consciência ela não é desperta, eu ainda não tenho condições de me responsabilizar. Que é o que acontece ainda para os iniciantes, para os primitivos. Mas para nós que temos condições de enxergar, que podemos dizer que sim, nós somos sim o cego Bartimeu que pedimos para enxergar. Então, enxergar é assumir a responsabilidade diante do próprio passo. Por isso que, dentro desta passagem, se diz, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Porque nós recebemos a luz do esclarecimento, mas muitas vezes queremos aplicar aos outros. E esquecemos que a nossa grande responsabilidade, meus queridos, não é com o outro. Ninguém tem o compromisso de salvar a ninguém. Nós temos o compromisso e a responsabilidade de salvar a nós mesmos. Ou seja, de expandir a própria consciência. Aqui mesmo no Lex, eu acredito que foi no Lex. Não foi no Lex, me perdoe, mas foi uma outra doutrinária que eu me permiti e foi concedida a mim a possibilidade de uma reflexão. E trago aqui para completar o meu raciocínio. Quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, se nós observarmos, a parábola do semeador, ela fala de quê? De condições morais em que cada um recebe a semente. Mas se nós olharmos pela perspectiva do semeador, não somente pela perspectiva do terreno que recebe a semente, que somos nós, mas se nós observarmos pela perspectiva do semeador, o semeador, ele se fixa naquela porção do terreno que não consegue reter a potência da semente? Não. Se nós observarmos,
significa que o semeador, ele assume a sua responsabilidade diante do seu ministério, ou seja, das suas condições, do seu propósito. Mas ele não se fixa no terreno infértil. Sabe por quê? Porque se ele se fixar na porção que não produz nada, ele, por uma questão egóica, eu estou colocando nós como semeadores, que assumimos muitas vezes a responsabilidade, a gente acredita, né, ilusoriamente, a responsabilidade de modificar o outro. Mas se ele se fixa naquela porção do terreno que nada produz, por que ele se fixa ali também? É pelo ego. Então, se nós observarmos, o semeador, ele continua a semear, ou seja, ele não para, ele segue. Mas ele está consciente do seu propósito. E o propósito do semeador é semear, mas não se fixar, o que significa respeito ao movimento de cada um, ao despertar de cada um, o que não quer dizer que esse terreno um dia não se tornará fértil, ou seja, que a consciência não desejará enxergar. Então, meus queridos, o que a reflexão desse muito se pedirá àquele que muito recebeu é assumir as responsabilidades diante de nós primeiro, escutando os nossos próprios sentimentos, tentando esse alinhamento ético-moral consigo primeiro. Porque a caminhada, ela é individual. A caminhada, ela é individual, mas nunca solitária. O que nos dá a certeza de que nós estamos sendo auxiliados constantemente. Porque aquele que muito pede, também será dado. Aquele que bate a porta, ela se abrirá, mas significa que eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer como Bartimeu, gritar, utilizar os recursos que tem para sair da inércia, para se movimentar. E quanto mais nós subimos uma montanha, maior será a nossa perspectiva. O que significa que também a lei da gravidade, ela tende a aumentar. O que significa que forças contrárias também existirão. E por isso que nós temos que nos fixar, ou seja, fixar que eu digo, nos fortalecer na confiança, na fé, que se existem forças que tentam nos impedir de chegar onde nós queremos chegar, é porque nós estamos indo pelo caminho certo. Ontem, diante de trabalhos espirituais, diante de um trabalho de limpeza profunda, para um outro trabalhador da seara espiritual, porque para que nós não, ou seja, não se trabalha somente dentro da seara espírita, porque todos nós somos espíritos, e todo aquele que carrega a bandeira do amor é um trabalhador espiritual. Então foi dito o seguinte, e eu mediei o recado. Eu fui apenas o correio. E a pessoa já recebeu hoje o recado. E disse o seguinte:
diga para ela que se ela está sentindo o que está sentindo, é porque ela está no caminho certo. Porque só sente quem caminha. Aquele que se fixa não sente nada. Seria estranho não sentir, porque significa que não está em movimento. Então, meus queridos, que nós possamos sim ser o Bartimeu, neste momento em que nós passamos de quaresma, em que nós precisamos matar dentro de nós. Quando eu digo matar, por favor, é simbolicamente, é olhar, ressignificar, é entrar em contato com aquilo que precisa ser observado. Que nessa quaresma nós possamos matar o que precisa morrer, para que possa ressurgir um homem novo dentro de nós. Que nós possamos sim gritar como Bartimeu, e compreendendo que a vida nos dará não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos para desenvolver as nossas maiores potências. Meus queridos, aqui eu fico. Se eu pudesse, eu ficaria muito mais. Mas nós temos que ser obedientes à proposta do trabalho do Evangelho de domingo. Aqui agradeço a presença de todos, a emanação das boas energias, aos espíritos protetores, aos meus mentores espirituais que estão sempre comigo e estão conosco, tá? Porque isso não é privilégio de uma pessoa, todos nós somos amados. O que muitas vezes nos falta é a sintonia com as esferas da luz. E para que tenha sintonia, é necessário que nós emitamos uma energia de melhor qualidade para que nós possamos sentir o retorno dessas energias. É necessário abrir o canal, ou seja, é necessário gritar, é necessário sair da inércia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, que nós possamos sentir a esfera da luz e do amor a nos envolver hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Amém. Até uma próxima oportunidade, meus queridos. Tchauzinho.